Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a Idade Média, né, a Alta Idade Média, e sobre também o processo da, do feudalismo, né, o que foi tudo isso. E aí, para a gente iniciar a nossa aula, eu inicio já com o que foi a Idade Média, para a gente já começar a pensar. A Idade Média foi esse período inicial, tá? A Idade Média, a Alta Idade Média, que é o que a gente vai falar, foi esse período inicial que se estende da queda do Império Romano do Ocidente até o fim do feudalismo, enfraquecimento do feudalismo. Tá bom? Bom, as características: economia agricultora, política descentralizada, uma sociedade formada por castas, vamos dizer assim. Tinha o clero, tinha a nobreza e tinha os servos. A gente tem crises acontecendo, crises de fome, a gente tem guerras acontecendo, as cruzadas acontecem, mas não só isso, guerras internas, guerras por poder. A gente tem a peste também acontecendo e um crescimento absurdo do poder da Igreja Católica. Só para a gente entender algumas coisas, tá? E aí eu vou ser bem sucinto nessa parte, porque o que eu quero trabalhar mais com vocês é um pouquinho do feudalismo, que foi esse movimento. Bom, o Império Carolíngio, o Império Carolíngio, né, ele foi um dos impérios mais importantes, tá? Que tem como seu principal nome Carlos Magno, que é um rei carolíngio, tá? Mas ele é um cara que, mano, ele consegue unificar, sabe, os reinos, ele consegue unificar todo o império e ele consegue, é o único que consegue. Mas ele também é responsável por toda a divisão de terras. Ele é responsável por uma grande reforma nesse tempo. E após sua morte, a parada fica muito louca e os reinos ficam muito descentralizados e ficam na mão dos senhores feudais. Mas eu preciso também dizer dos germanos. Por quê? Os germanos, eles são a galera que inicia esse processo de divisão. Eles formam reinos dentro do Império Romano. A gente tem surgindo os vândalos, a gente tem surgindo os ostrogodos, anglo-saxões, a gente tem os visigodos e a gente tem os francos surgindo como reinos separados, com políticas próprias, com ideias próprias, com uma forma de governo própria. Só Carlos Magno que consegue unificar toda essa galera e caminhar juntos. É tanto que ele se torna imperador, recebendo a bênção, sendo coroado pelo Papa Leão III em Roma. Mas aí, Carlos Magno morre, seus filhos não dão conta desse processo. E aí uma outra parada acontece. Os francos, eles ocupam o que seriam a Itália. A Itália não, perdão, a França. E eles formam os primeiros feudos. E o que eram os feudos? Era uma classe social que se estabelece da economia, né, que estabeleceu a economia europeia daquele período, baseada na escravidão, no escravismo, na vassalagem e nas relações suzeranas. Nesse contexto, o papel da Igreja Católica, que tinha uma grande influência no Império Romano, começa a se intensificar. Mas olhando por um outro lado, os árabes, eles invadem a Península Ibérica e avançam no campo da ciência, da alquimia, da medicina, da religião e da filosofia. Já nas artes, eles constroem templos e mesquitas que contribuem para o estudo da arquitetura.
E eles também desenvolvem a sua própria técnica de pintura. Mesmo o islamismo não permitindo tal ato, não permitindo a reprodução de imagens. Tá? A sociedade medieval ela era estamental, ou seja, não tinha como você crescer, não tinha como você ascender. Seria como numa empresa, você entra assistente júnior, e você sai da empresa como assistente júnior porque você não teve como crescer. Você nunca vai virar um assistente master, ou sei lá qual a nomenclatura, porque você sempre vai ser um assistente júnior. Saca? Bom, e o feudalismo, ele age, esse período ele age dessa forma. E a gente entende isso quando a gente olha para essa imagem, para essa pirâmide, essa organização social. A gente tem no topo o clérigo e a nobreza, tá? Abaixo deles, a gente tem os escravos, a gente tem os servos, tá? Bem na base tá essa galera. E ali no meio seria a nobreza, seria a nobreza. E aí, quando a gente fala nobreza, a gente tem nobreza média, a gente tem os grupos médios e os grupos modestos, que seriam os artesãos ricos e os pobres. Né? Essa nobreza média está ligada muito aos privilégios e às funções. Né? Então, todo esse esquema está acontecendo. E dessa forma a gente consegue olhar um pouco melhor e compreender a agricultura desse tempo. Outra coisa que eu quero pensar com vocês é sobre o feudalismo. O que foi o feudalismo? O que foi esse sistema? Como ele ocorreu? E, bom, aí está um resumo mais ou menos do que ele foi. Um sistema de organização. Opa. Um sistema de organização econômico, social e político, baseado nos vínculos de homem a homem, baseado na palavra, no qual uma classe guerreira especializada, que seriam os senhores, eles eram subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculo e dependência. E aí ele domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornecem com o que viver. Certo? Então, a gente tem esse movimento acontecendo. E aí, para a gente entender um pouco melhor o que foi o feudalismo, eu preciso pensar com vocês sobre um outro ponto. Isso foi o que foi o feudalismo. Mas eu preciso que vocês entendam que o feudalismo ele tem uma estrutura muito própria de funcionamento. E essa estrutura a gente vai ver agora. Bom, o feudalismo ele está pautado nesses princípios, tá? Como esse primeiro ponto fala basicamente o slide anterior, mas ele tem a sua origem no fim do Império Romano, quando surgem os colonatos, terras onde os romanos buscavam abrigo e, em troca, trabalhavam para seus donos. As características é a política descentralizada, a economia rural e a sociedade estamental. E aí acontece concessões de terras, tá, dentro da relação de fidelidade entre os homens, na qual o suzerano sempre conseguiu uma porção de terras para um vassalo. A crise feudal ela se deu por conta das mudanças na Europa provocadas pelo renascimento cultural, urbano e comercial. Por que eu boto esses pontos como os pontos centrais para destacar e para a gente poder entender algumas coisas? Primeiro que o sistema feudal não é um sistema qualquer, tá? O sistema feudal é um sistema pensado, é um sistema de estratégia.
É um sistema onde os servos eram a maioria da população. E a sua origem, eles eram originados, tá, daqueles que fugiam das invasões bárbaras ou daqueles que se abrigam nos feudos, né? E aí acontece muito essa relação de troca. Em troca dessa alimentação, em troca desse cuidado, em troca do material para trabalhar, eu te dou minha proteção. Mas no momento que você parar de pagar, eu não vou te dar mais nada. É mais ou menos dessa forma que acontece. Ah, durante a Antiguidade Clássica, o Mediterrâneo ele foi o principal local de comércio marítimo. Com a expulsão árabe e o partido século VI, né? Século VII, perdão, o Mediterrâneo ele é conquistado por esse povo e os europeus ocidentais não tinham alternativa a não ser a agricultura. Nada foi por acaso. Tudo aconteceu de uma forma. A prática agrícola exigia cuidado com a terra e, por isso, os servos que trabalhavam nela utilizavam instrumentos como a arada e a força do animal modesto, o animal doméstico. Uma técnica para manter a fertilidade do solo era a rotação da terra. Enquanto uma terra descansava, outra trabalhava. E assim seguia indo por diante. E aí, a política feudal, o poder feudal, ele estava ligado diretamente, né, ao poder da igreja, ao poder religioso. E para isso a igreja ela tinha grande influência na produção medieval. Com quem do Império Carolíngio, com a queda do Império Carolíngio, a unidade territorial se desfez e o poder se descentralizou entre os senhores irmãos, os senhores feudais, né? Cada feudo se autogovernava, estabelecendo uma própria política. A ideia da gestão nesse tempo é uma gestão muito, cara, você manda e eu obedeço. E é assim que a gente vai viver. E aí a crise, cara, a crise do sistema feudal. Que parada foi essa? Sim, o sistema feudal ele cai, ele rompe. E ele rompe de uma maneira muito complicada, saca? Muito triste. Ele rompe, ele rompe, né? Ele quebra, ele cai a partir do século XII, quando acontecem mudanças, né? Acontecem algumas mudanças bem significativas na sociedade europeia, o que coloca em xeque toda essa estrutura que eles tinham. Bom, as cidades elas voltam a surgir após décadas de abandono. Desde então, os invasores, os bárbaros, eles veem um aumento demográfico na produção agrícola, mais avançados para entender, né, para andar a caminho, para botar mais uma camada, né? Outro fator que transformou a sociedade europeia foram as cruzadas. Inicialmente eram expedições religiosas que se dirigiam até o Oriente para resgatar os locais sagrados dos cristãos que estavam em suas mãos. Bom, mas um fator bem legal e bem interessante que eu não posso deixar de falar com vocês é o seguinte: o comércio ele retorna sua vida nativa após mais de uma semana em julho. Após mais de um milênio
de produção agrícola, o domínio agrícola. O mar Mediterrâneo ele volta a receber, né, a receber expedições comerciais que interligavam o Ocidente com o Oriente. O fim de manter a barba do Mediterrâneo para esse novo comercial, né? Nesse contexto, a gente tem o surgimento da burguesia. Um dos clássicos, vamos botar assim, né? Uma das coisas que aconteceram e foi bem importante tá ligado ao fim e ao crescente da burguesia, está muito intrínseco na questão das feiras livres, está muito intrínseco no comércio livre. Eduardo Paes foi um cara político, e como bom político, ano passado ele estava lá na Maré, né? E, mano, polêmicas, tretas, isso tudo está ligado ao fim do feudalismo. Após séculos de domínio clássico entre a previsão e tudo mais, o período final do feudalismo ele marca a retomada da ciência, sabe? A retomada do cientificismo, ou seja, de pesquisas científicas, estudos sobre a natureza. Temendo a represária da igreja, muitos cientistas faziam seus experimentos escondidos. O homem, o humanismo, ele começa a se transformar na Europa e o movimento cultural que valoriza o ser humano e toda a potencialidade. Essas mudanças na Europa são o renascimento. Mas a crise feudal, ela não foi apenas a retomada dos valores greco-romanos, né? Ela não é só esse movimento. A peste negra ela foi uma doença que que infectou milhares de pessoas. Julga-se que 1/3 da população foi morta por conta da crise sanitária, por conta dessa crise estrutural, né? E aí, com o excesso do trabalho, desdobramento para sair dos feudos, e mudar de vida nas cidades, os servos voltam contra os seus filhos, encerraram um período de mais de 1 milênio e obrigações e apego pelo filho, né? Os reis eles começam a ganhar força política ao liderarem as tropas militares e abafam as revoltas servis e atuaram na linha de frente das guerras entre os primeiros reinos europeus na Guerra dos 100 Anos, um conflito envolvendo França e Itália. E a gente vai ver isso mais para frente. De chefes militares, os reis ganhavam poder político e começavam a se tornar monarcas absolutos, característica do rei da modéstia. Certo? E aí, um resumão do que foi o feudalismo. O feudalismo é um modelo social, econômico e político baseado na relação de fidelidade entre homem e Deus, tá? Que dura ao longo de uma vida inteira. As origens do feudalismo, elas começam a entender esse processo, eles começam a observar esse processo, né? E, ao mesmo tempo, essa relação de fidelidade, ela é uma relação que está presente. Os caras vêm de longe para cá, para poder dar uma olhada, para poder tentar entender o que está acontecendo. Mas eu também preciso destacar que a origem do feudalismo está no ponto final do Império, que é quando surgem os colonatos.
e as terras onde os romanos buscavam abrigo. Em troca, trabalhavam para os seus donos. A concessão de terras acontecia durante. As concessões de terras elas aconteciam dentro da relação de fidelidade entre os homens, na qual o suzerano ele concedia uma palavra para para o seu projeto, né? A crise feudal ela se deu conta por mudanças na Europa e essas mudanças elas são provocadas pelo renascimento cultural e urbano. Cara, esse foi basicamente o processo, esses dois processos, tá? Semana que vem a gente vai continuar a ver eles. Perdão que essa semana eu não achei um exercício legal, mas é isso. Isso é tudo, pessoal. Até semana que vem. Espero que vocês tenham compreendido. Tem lista de exercício no Classroom. A gente tem um encontro agora às 7 horas. E é isso. Valeu! Tchau! Valeu, valeu!